Somos 10K e para a gente comemorar os nossos 10K, esse bolo lindo, chuva de bênção, que eu preparei para a gente. Bolo de ganache, olha isso, gente, posso tocar no meu bolo, posso pegar e não vou danificar o meu bolo. Que maravilha! Então aqui o nosso bolinho dos 10K, nossa segunda parte. Vamos decorar esse bolo com ganache de chocolate. E você não pode perder, fica até o final, que eu vou estar dando altas dicas para você, tá certo? Vamos embora! Muito brilho, muito glamour no nosso bolinho de ganache de chocolate. E hoje eu vou estar aqui passando para vocês essa dicasinha de como você aplicar o seu glitter no seu bolo para ele ficar dessa forma, ó, brilhoso, super brilhoso. Tá brilhando demais. É muito brilho, muita purpurina. Então vamos lá fazer essa decoração e tirar todas as dúvidas que a gente ficou. E vamos arrasar com a nossa ganache. Gente, ganache de chocolate é maravilhoso de você trabalhar. Você vai conseguir decorar seu bolo, usar bico com essa ganache. E se você não assistiu ainda a aula 1, vou deixar o link aqui para vocês assistir a aula 1, onde está a receitinha dessa ganache. Separei a receita da decoração e hoje a gente vai decorar esse bolo. Então vamos lá para as dicas principais que você não pode perder. A primeira coisa, a gente deve sempre rechear o nosso bolo. Faz o teu bolo, faz tua massinha, recheia. Geralmente eu faço isso de um dia para o outro, 2 dias antes. Mas você precisa levar teu bolo para a geladeira e deixar ele ficar bem gelado. Ele vai ficar geladinho. Aí depois você tira o teu bolo e vai lá mexer a tua ganache. E olha só, nossa ganache aqui. Ela ainda tá cremosa e não tá daquele jeito que a gente gosta, que é bem espessa, bem durinha. Ela tá mais líquida. Então essa primeira camada eu prefiro fazer com o bolo, com a ganache assim, dessa forma, sem deixar a ganache muito firme, porque vai ficar mais fácil da gente espalhar a primeira camada, que é muito importante. A primeira camada, que é para a gente segurar todas as nossas migalhas de bolo e ficar mais fácil da gente decorar o nosso bolinho. E eu vou estar fazendo do mesmo jeito que a gente faz com o chantilly. Vai ser a mesma coisa. Então, para ganache de chocolate branco, tem alguns pulinhos do gato que eu vou estar passando para vocês. A ganache com o chocolate nobre. Então, vou colocar aqui a minha primeira camada no meu bolo, que está gelado, não está congelado, não pode. E também não pode estar com bolo natural, porque vai atrapalhar bastante. O modo ideal de você trabalhar é com a sua ganache, com seu bolo gelado. Tá com o bolinho gelado, tirou da geladeira, esperou ali uns 5 minutinhos, já vai começando a cobrir. Não pode estar congelado, também não pode estar natural, que vai atrapalhar você. Então, passa a tua camadinha de ganache, que ela ainda tá molinha, para cobrir todo o seu bolo, da mesma forma que você faz com o chantininho. Na verdade, eu faço assim sempre com o chantininho. Passo primeiro uma camadinha, para depois, essa camadinha vai segurar as migalhas e vai facilitar muito a gente estar decorando nosso bolo, cobrindo com a próxima camada. Gente, chocolate nobre. Ele é bem diferente do chocolate cobertura para você trabalhar. É um chocolate mais sensível, mas que você tem que ter mais um pouquinho de cuidado. A receita é a mesma receita, porém tem alguns pulos do gato que você precisa saber. Por isso que eu decidi fazer esse bolo com o chocolate nobre. Então, vou terminando aqui de cobrir a minha primeira camadinha. Só para deixar o bolo todo coberto. E a gente vai continuar aqui falando, tirando todas as dúvidas, para que fique bem claro sobre a sua ganache de chocolate. Chocolate tipo cobertura é muito mais tranquilo de você trabalhar. Até mesmo porque o chocolate nobre, ele é feito com manteiga de cacau, leite e açúcar. Já o chocolate tipo cobertura, ele na sua composição, geralmente ele é feito de açúcar, gordura vegetal fracionada, leite em pó, emulsificantes,
Então acaba sendo mais fácil de você trabalhar. Então aqui estou com a minha ganache ainda, ela molinha. Vou levar na geladeira por 1 minuto. E esse é o pulo do gato da ganache de chocolate branco. Você precisa levar um pouquinho para a geladeira. Então levei durante 1 minuto e olha só como ela já ficou. Agora eu vou mexer de forma assim, batendo mesmo, como se eu estivesse fazendo uma massa de bolo. Bate mesmo bastante. Se você não quiser bater na mão, pode bater também na batedeira com batedor raquete. Tá certo? Não tem problema, mas é muito fácil, muito rápido de chegar. Olha só, já chegou na consistência que a gente precisa para trabalhar com bico. Então, esse é o pulo do gato para você fazer a sua ganache ficar em ponto de bico, para você cobrir melhor com ele. Então, já tá cremosa, fácil de utilizar. Agora, a gente vai cobrir o nosso bolo. É só você bater bastante mesmo, bate na mão mesmo, que vai chegando na consistência. Se você viu que não chegou ainda, leva mais um pouquinho para a geladeira. 1 minutinho já é o suficiente. Você conta 1 minuto, mexe, mistura bastante. Depois tira, se você vê que precisa, você coloca mais um pouquinho. Já coloquei minha ganache no saco de confeitar e agora eu vou começar a cobrir da mesma forma que eu faria se fosse chantininho. Então, a mesma técnica que você usa para chantininho, você vai estar utilizando também para sua ganache cremosa. E lembrando, gente, como eu falei no outro vídeo, essa receita, ela é feita dessa forma. Então, você precisa estar utilizando a receita do vídeo anterior, que eu vou deixar até aqui para vocês na descrição do vídeo. Então, para você trabalhar com bico, você tem que fazer a receita da forma que eu te falei, certo? No vídeo anterior. Então, vou aqui alisando a parte superior do meu bolo. Passo a minha espátula. Agora, passo a espátula na lateral para deixar o nosso bolo bem alinhado. Eu sempre faço isso antes de passar a espátula decorativa. E aí, eu vou sempre preenchendo aonde precisa mais de ganache. Então, você também precisa deixar uma camada espessa, assim, grossa, né? Você não pode deixar uma camada muito fina para evitar que o seu bolo rache. As rachaduras geralmente são causadas em ganache por esse motivo, porque algumas pessoas, algumas vezes a gente, no caso também, deixa muito fino e não pode. Tem que ter uma boa espessura, tá certo? Deixa bem grossinho a cobertura para que você não fique, sua ganache não fique frágil e não venha quebrar. E aí, vou alisando o meu bolo. Como eu falei para vocês, gente, é muito mais tranquilo de você fazer com a cobertura, mas com o chocolate nobre você faz também da mesma forma. E aí, vou passar a minha espátula decorativa. Passo no meu bolo. Olha direitinho como é que fica. Super tranquilo. E aí você vai alisando até chegar no ponto que você deseja. Lembra que eu falei para vocês sobre usar secador ou soprador térmico? Então, você precisa usar um secador ou um soprador térmico quando você precisa amolecer, porque a ganache ela vai ficar dura rápido. O bolo tá gelado, então ela vai ficar durinha rapidamente. Então, se você quer passar de novo a sua espátula, você precisa dar uma aquecida no seu bolo, na sua ganache, no caso, né? Então, você vai estar utilizando ou um soprador térmico ou um secador de cabelo. Gente, tem muito secador de cabelo baratinho, viu? 50, 60 reais, você pode comprar um secador desses mais barato que tiver, porque você vai estar utilizando somente para soprar o calor no seu bolo. Não precisa de muita coisa, não precisa ser muito quente. Então, eu vi que tem algumas falhinhas aqui no meu bolo, então eu vou aquecer para poder consertar, porque ele já endureceu. O bolo já ficou durinho. Então, passo o secador de longe, né, distante. Não pode ter fogo. Alguém me perguntou se podia usar um maçarico. Não, porque você não precisa de fogo, você precisa de calor apenas. Se você quiser utilizar também uma espátula molhada, no caso, mergulhar a espátula em água morna para te ajudar, pode também. Agora é mais difícil. Então, para você trabalhar com ganache, você precisa realmente investir em um soprador térmico ou em um secador de cabelo. É somente para você aquecer a sua cobertura
para você trabalhar mais fácil com ela, porque rapidamente ela vai ficar dura, tá? É chocolate e o bolo tá gelado. Também não dá para você estar trabalhando com bolo natural, porque vai te atrapalhar demais. É muito ruim. Então, é bom você fazer esse investimento e deixar o secador apenas para isso. Agora que o meu bolo já aqueceu, minha cobertura já ficou molinha. Aí eu vou passando a minha espátula para consertar todos os defeitos. É para isso que serve o secador ou soprador, tá? Para aquecer a cobertura e você poder trabalhar. E olha só, eu tava decorando esse bolo, cobrindo esse bolo. Sou daqui de Maceió e tava 30 graus a temperatura. Tava quente. Então assim, a sua cobertura ela não vai derreter para sair derramando o seu bolo todo, certo? Aí ela pode, o que pode acontecer com ela, ela ficar mole. E você, em muito calor, tá muito quente, ela vai poder ficar mole, mas não vai sair derretendo, derramando tudo, a não ser que você deixe exposta no sol. Aí sim, pode acontecer. Pode acontecer, porque eu nunca vi. Então, mas pode acontecer. Mas se você estiver trabalhando com seu bolo e o seu local de trabalho, a sua cidade é quente, não tem problema, porque eu tô aqui trabalhando, ó, 30 graus, tava quente, tava calor, mesmo assim, tudo certinho. O bolo gelado, ele facilita muito, porque a temperatura, mesmo que esteja quente do lado de fora, do lado de dentro do bolo tá geladinho, então fica fácil de você trabalhar. E aí você vai arrumando, decoração é isso, é você arrumando, é você praticando sempre. Sempre pratique, não deixe para praticar em última hora. Lembra do que eu falei para vocês já. Não deixa para fazer quando for pegar uma encomenda. Vai fazendo, vai testando suas receitas. Faz aí na tua casa, faz a metade da quantidade que eu passei para vocês. Vai testando a receita, vai testando no bolo de isopor, faz um bolinho, testa aí, que vai dar tudo certo. E olha só, a mesma coisa eu fiz com a minha ganache azul. Levei um pouquinho na geladeira, 1 minutinho, mexi, vi que precisava mais um pouquinho, botei mais 1 minutinho, mexi de novo e olha só como ela ficou, consistência super firme. A consistência ideal para você usar o bico, então tá bem firme. Agora eu vou colocar no meu saco de confeitar e a gente vai fazer um trabalho de bico aqui. Fica linda, gente, fica perfeita. E olha só o nosso bolinho. Lindo, maravilhoso, em temperatura ambiente. Dá para você trabalhar tranquilo. E aí, vou fazendo aqui, tô usando aqui o bico pétala. E fazendo aqui uma sainha no meu bolo. Quis fazer um tema infantil para esse bolo, que é a chuva de bênção, para a gente comemorar os nossos 10K. E também porque eu queria realmente um tema infantil, com cores alegres, como esse rosa, tá lindo, perfeito. E esse azulzinho e o amarelo, para que vocês pudessem visualizar direitinho e ver que dá para você fazer vários tipos de bolo. Então, por que é que a gente coloca o emulsificante na nossa ganache? Justamente para isso, para dar consistência de você trabalhar com o seu bico de confeitar. Se você quer fazer apenas o seu bolo cobrindo, sem utilizar bico, você pode não colocar emulsificante, não tem problema. Mas se você quer utilizar bico de confeitar, o ideal é você estar colocando o emulsificante na sua receita. E aí a gente vai fazendo babadinho até o final. E aquela dúvida cruel que as pessoas sempre estão perguntando: posso levar o bolo na geladeira após ele estar pronto? Você pode sim, não tem problema. Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece nesse vídeo quando você leva o bolo para a geladeira e deixa lá por várias horas. E olha a rosetinha aqui, gente. Dá para fazer rosetinhas, dá para fazer o trabalho todo aqui de bico. Gente, para decorar esse bolo, um bolo de 15 centímetros por 10 de altura, eu utilizei 700 gramas de chocolate, tá? No total foi gasto 700 gramas. Teve a sobra do chocolate, eu guardei, embalo direitinho no saquinho, ou então em um potinho, coloco na geladeira. Na próxima vez que eu for utilizar, eu vou apenas aquecer, certo?
E no total foi utilizado 700 gramas. Mas eu achei melhor fazer logo 1 quilo de chocolate. Mesmo que você não vá utilizar, você pode fazer. Se você quiser fazer também a sua ganache, para utilizar ela com 1, 2, 3 dias, pode fazer também. Deixa lá em temperatura ambiente, não tem problemas. Você pode fazer, deixar até por 15 dias. Se você quiser guardar na geladeira para evitar ter surpresa que ela possa azedar, que é uma raridade acontecer, você pode sim deixar na geladeira. Quando você for utilizar, é apenas aquecer no micro-ondas. Não tem problema. Então, fiz 1 quilo de chocolate, mas para cobrir esse bolo, eu utilizei 700 gramas. Aí algumas pessoas vão dizer, nossa, é muito chocolate, é muito gasto. Sim, é gasto sim. Para você, se eu fosse utilizar bicos nesse bolo aqui, eu ia usar 1 quilo todo de chocolate. Então, para o tamanho do bolo, cada tamanho, cada decoração vai ser uma quantidade que você vai estar utilizando. Agora eu vou colocar o papelzinho, né, para decorar o meu bolo, meu papel, meu topo. E olha só, gente, já tá sequinho o nosso bolo, já tá durinho a nossa ganache. Ela fica assim, firme e fica assim, tranquilinha. Coloquei aqui, ó, no meu borrifador glitter e coloquei um pouquinho de pó perolado e o álcool de cereal ou cachaça. E aí vou pulverizando todo o meu bolo para ficar brilhoso. Ele tá firme, o bolo tá sequinho, porém ele não tá bem duro. Então o segredo para você colocar o brilho no seu bolo é antes dele ficar bem durinho. Quanto mais ele tiver molinho, mais brilho ele vai pegar. Se ele tiver molinho, aquele molinho mesmo, se você quiser aquecer um pouquinho, jogar um pouquinho de ar quente nesse bolo e jogar um glitter, vai pegar mais glitter ainda. Então esse é o segredo de você deixar bastante brilho no seu bolo. Coloquei um pouquinho de chocolate, da minha ganache de chocolate, na minha peça que eu vou colar. E para colar as peças, você vai colar sempre com a ganache, com a cobertura, tá certo? E agora eu vou colocando todo o meu topinho. E ele fica assim, todo brilhoso, gente. Ficou lindo, maravilhoso. Bastante brilho, bastante glamour. Então, lembra disso. Quer bastante brilho? Pode aquecer um pouquinho o bolo. Ou quando terminar de cobrir, já corre, já joga um monte de pó nele. Então, joga o pó com álcool de cereal para ele ficar colado. Se ele estiver bem sequinho, não vai ficar bem coladinho. Então, vou levar o meu bolo para a geladeira para mostrar para vocês o que acontece quando a gente deixa muito tempo na geladeira. Ficou lindo! Amei essa decoração. E olha só, fica bem durinho. Tá em temperatura ambiente, como eu falei para vocês, 30 graus. Tá quente aqui. Mas mesmo assim, levei para a geladeira. E aqui, no dia seguinte, deixei na geladeira a noite toda, tá? Deixei a noite toda, mais de 12 horas na geladeira. No dia seguinte, tirei da geladeira, tá aqui perfeito. Maravilhoso. Foi para a geladeira, perfeito. Mas o que vai acontecer com esse bolo? Ele não vai derreter, ele não rachou, não teve nenhuma rachadura, porque teve uma boa camada de ganache. Por isso que não rachou, certo? Mas o que é que vai acontecer com esse bolo depois que ele foi para a geladeira? Como a ganache ela é uma superfície firme, o que vai acontecer? Toda a água do ar vai bater nesse bolo, e é por isso que ele soa. E vai começar a suar o nosso bolo, porque a cobertura dele é uma cobertura firme. Então, em contato com o ar, o frio do bolo vai fazer com que esse bolo comece a ficar suado. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, 1 hora depois, o que aconteceu. Nosso bolo ficou todo suadinho, tá todo suado. Olha isso, gente. Que coisa, todo suadinho. Mas não é o fim do mundo, gente. Você mesmo assim, se você quer manter ele na geladeira até você, de um dia para o outro, você pode fazer isso. Você só não pode fazer é tirar da geladeira e entregar para o cliente. Porque o que vai acontecer com você é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Ele vai começar a suar bastante, até descongelar todo. Quando sair todo o frio de dentro do bolo, aí ele para de suar. E aí, parando de suar, você pode entregar para o teu cliente. E aí, 1 hora depois, olha só como ficou suado, como saiu bastante água desse bolo. Muita água mesmo, gente. Vai suar bastante ainda, porque tá bem gelado o bolo e
vai acontecer isso mesmo. Mas não é o fim do mundo. Se você quer manter o bolo na geladeira, você pode manter o bolo na geladeira de um dia para o outro. Não tem problema. Ainda tem jeito, tem conserto. Ele não vai derreter, não vai sair derramando toda a sua cobertura, mas ele vai suar sim, tá? Vai ficar um pouquinho mole a sua cobertura. Não vai ficar mole para derreter, vai ficar na mesma consistência de chantininho. Depois você pode levar mais um pouquinho para a geladeira para ele ficar firme. E olha, aqui já tem mais 1 hora depois. O bolo já tá quase todo seco já quase parando de derramar água. Tá bem menos, já tinha secado, agora tá bem menos a quantidade, porque ele já tá terminando o seu processo já de descongelamento, tá? Não pode levar para o congelador, gente. Descongelamento em relação à geladeira, certo? Então, minha dica é, quer levar o bolo para a geladeira e deixar de um dia para o outro? Você pode, não tem problema. Pode sim. Agora você pode deixar para fazer a sua decoração depois. E aqui, ó, 4 horas depois que ele saiu toda a água do bolo, já sequei. E olha isso. Do mesmo jeito, o bolo. Então, minha dica é, quer levar para a geladeira? Decora seu bolo, cobre seu bolo, decora seu bolo. Deixa para colocar o topo de bolo depois que ele sair todo o gelo. E antes de você entregar para o cliente, já deixa ele assim, dessa forma. Ó, ele tá aqui, ó, saiu toda a água. 4 horas depois, já é 4 horas da tarde. E aí, secou tudo. Levei para a geladeira, deixei lá 10 minutinhos só para firmar um pouquinho, porque a ganache estava naquela consistência de chantininho. Então, deixei 10 minutinhos na geladeira e tirei. Então, ele continuou aqui, ó, perfeito, tá? Do mesmo jeito que tava antes. Tá durinho, ó, ficou duro. E aí, tranquilidade. Eu mesma, agora eu vou dizer como eu faço. Eu faço o meu bolo no dia anterior, recheio, deixo ele na geladeira prensado. No outro dia, que é o dia de entregar para o cliente, eu faço assim. Vou lá, cubro o meu bolo, decoro o meu bolo e deixo ele em temperatura ambiente. Quando eu vejo que é necessário levar ele um pouquinho na geladeira, eu vou e levo um pouquinho na geladeira. Deixo ele lá 10 minutos, 20, 30, depois tiro. E aí depois entrego o meu cliente e eu sei que eu não vou ter risco nenhum do bolo sair todo derramando água. E olha como ele ficou, gente, lindo, maravilhoso. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Não importa qual o chocolate que você vai estar utilizando, se vai ser o nobre ou se vai ser o fracionado. Se você levar na geladeira e deixar por muitas horas, né, que foram mais de 12 horas na geladeira, vai acontecer isso que aconteceu. Corre risco de rachar? Corre sim, vai sempre correr o risco de rachar. Porém, o maior risco que você vai ter aí é a questão da água, tá? Que ele vai derreter tudo. Então, agora eu vou comer meu bolo. Não acho diferença nenhuma, eu, no meu particular, de colocar emulsificante em relação a sabor. Para mim, tá gostoso do mesmo jeito. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula gratuita. Então, desculpa aí se você não gostou de alguma coisa. E curte, compartilha, comenta que vai vir mais vídeos sobre isso, viu, gente? Eu vou estar trazendo mais ganache para vocês, mais vídeo de decoração para vocês. Um beijo para vocês e fica aqui com essa delícia. Até o próximo vídeo.